Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? À medida que a pandemia avança no Brasil, a gente vai começando a entender de maneira mais clara o tamanho da desigualdade regional do nosso país. E enquanto aqui no Sudeste e no Sul estão concentrados os hospitais, os leitos de UTI, é aqui também que tem a concentração de veículos de imprensa. E a gente sabe que é na região norte, particularmente na Amazônia, onde a falta de hospitais e de informação tem se manifestado de maneira mais dramática nas imagens que a gente tem visto sendo produzidas, sobretudo de Manaus. E é por isso que a minha convidada de hoje é uma pessoa muito importante de ser escutada com atenção. É a Kátia Brasil. Ela é a fundadora e até hoje toca a grande agência de jornalismo investigativo Amazônia Real, que há muitos anos cobre a Amazônia com muita qualidade, com muita independência e dedicação, sempre em busca de entender os dramas humanos, políticos e ambientais dessa região tão gigantesca e tão importante do nosso país. E a Kátia, de Manaus, conta um pouco como é viver na cidade que hoje tem sido o polo do drama humano nessa pandemia, pelo colapso do sistema de saúde, como tem sido ser uma jornalista investigativa agora com a capacidade de se movimentar bastante restrita. E ela traduz pra gente o que está acontecendo lá, bem além das imagens trágicas que a gente viu. Ela conta sobre o dilema político que o Estado está submetido há tantos anos, o mesmo grupo, né, político, sobre o descaso com a saúde que longe de ter começado nessa pandemia, sobre a realidade social de Manaus hoje, sobre o clima na cidade, sobre as questões indígenas e as perspectivas ambientais dessa região no pós-pandemia. Então é uma conversa muito importante de ser escutada. Por vezes não é fácil escutar o que ela tem a dizer, mas por isso mesmo eu acho que é mais urgente do que nunca. Se a Amazônia está sempre a nossa preocupação, né, eu acho que é importante que a gente se aprofunde exatamente dando voz para as pessoas que vivem e investigam a Amazônia. Então, com vocês, Kátia Brasil. Aumenta só um pouquinho o áudio, que está um pouquinho Tá um baixo o pouco seu áudio. baixo? Vê se melhorou para E o você. meu está alto? O seu tá bom, eu tô te ouvindo bem. Tá, eu geralmente, quando eu começo a falar, eu começo a me empolgar, eu falo muito rápido, e às vezes Tranquilo, aumenta o som, aí você pode fazer assim para eu tranquilo. moderar, porque tem Não, muita emoção no meio, entendeu? claro, eu imagino. E eu queria saber, Kátia, assim, eu tô, acho que a gente aqui no Sudeste está vendo as imagens e muito sensibilizado, muito preocupado com o que está acontecendo em Manaus, especialmente, mas o que isso pode significar para toda a Amazônia. Então, no fundo, eu queria saber, assim, a sua visão, se você está se você está segura, se você está bem, isolada, mas saber da sua visão de uma repórter que cobre a Amazônia há tanto tempo, faz um trabalho tão importante, o que a gente precisa entender sobre o que tá acontecendo de fato aí. Certo. Eu vou falar um pouquinho de mim, para começar, para entender como é que a gente se organizou enquanto Agência Amazônia Real para fazer essa cobertura, né? Nós somos hoje quase 20 jornalistas, né, na linha de frente. Nós estamos na Amazônia aqui em Manaus, que é o centro da Amazônia hoje, na região da Amazônia Ocidental, região de fronteira com a Colômbia, a Venezuela e o Peru, né? Então a gente tem uma zona fronteiriça muito intensa, né? Uhum. E todos os jornalistas da Amazônia Real, na verdade, já tinham o costume de trabalhar em casa, em home office. Então não foi um choque para a gente trabalhar dentro de casa e nos organizar. Desde o dia 13 de março, nós estamos no isolamento voluntário, né? Sem uma ordem explícita de governo nenhum, apenas atendendo o que a Organização Mundial de Saúde anunciou no dia 11 de março. Então, a gente já se organizou, né? Eu tenho na minha família, eu tenho minha mãe que mora no Rio de Janeiro e uma irmã que mora há mais de 30 anos na Itália, justamente no norte da Itália, onde é o epicentro da epidemia na Europa, né? Então, eu já vinha tendo os informes e minha irmã com o marido, estamos dois juntos
na quarentena lá desde o dia 28 de fevereiro. Então, ela já vinha me contando como era mais ou menos e isso me ajudou bastante. As organizações que apoiam a gente também soltaram notas, pedindo para todos os parceiros já se organizarem também na quarentena voluntária. E no dia 18 de março, a Amazônia Real soltou um informe para os parceiros, para os jornalistas. Publicamos nas nossas redes sociais que era importante ficar em casa, porque a pandemia chegando no Brasil, a gente não teria a menor ideia do que poderia acontecer, né? E aqui na Amazônia, principalmente uma região onde tem a maior população indígena do Brasil, que é o foco de nossas reportagens, a gente precisaria informar, a gente poderia trabalhar, não poderia ficar fora dessa cobertura, né? Então, nossa primeira reportagem foi lançada justamente no dia 14 de março. Foi uma reportagem que a gente mostrou que o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Saúde não tinham divulgado ainda para a população indígena o plano de contingenciamento, né? Eles começaram eles divulgaram só depois que nós publicamos a reportagem, eles tinham o plano, mas publicaram internamente no dia 13 de março, mas, de um modo geral, não foi divulgado. E as populações indígenas já estavam tomando decisões próprias, tanto que essa reportagem ela mostrou, né, que os indígenas ali no Xingu, as grandes organizações como a PIB, cancelou o ato ATL, que é o maior ato do Brasil, né, deles. Então, eles estão tomando decisões e não havia ali um norte, né? Enfim, essa matéria causou um impacto muito grande e nós entramos na cobertura de peito e alma, né? Na verdade. Foi assim. No contexto do que acontece na Amazônia, principalmente em Manaus, que é o centro da epidemia hoje, né? Belém já está crescendo os dados, mas hoje a situação de Manaus realmente é caótica, né? Isso é resultado de anos e anos e anos, né? De um grupo hegemônico que tomou conta da política do Amazonas há mais de 50 anos, e a gente vê sempre os mesmos casos, né, de corrupção na saúde e na educação. Então, isso é resultado, né, de todo esse processo político, de falta de gestão, de organização, enfim, de realmente cuidar da população, da saúde da população e da educação da população. No dia 16 de março, o governo do Amazonas ele fez o decreto de calamidade pública, então o governo já teve toda ali a abertura para usar o recurso público, né? O Amazonas, por exemplo, tem um orçamento anual hoje de 18 bilhões de reais. A maior parte dos recursos do Amazonas vem da indústria da Zona Franca de Manaus. Nós temos aqui mais de 400 grandes empresas, né? Então, existe uma carga tributária muito forte em relação ao ICMS, né? É bem alto o índice de ICMS que as empresas pagam, então não é falta de dinheiro, certo? Até também o governo federal já enviou muitos recursos, então tem duas questões específicas, né? Gestão, né? Infelizmente, corrupção e a questão da transparência. Desde o primeiro momento, o governo não foi transparente em relação ao que a gente realmente pode entender o que tem nos hospitais de UTIs, de leitos com respiradores, enfim, foi toda uma série de desorganização e desinformação. A desinformação ela criou um pânico na população, né? A população ela correu para o grande hospital, que é o Delfim Aziz, achando que lá ia ter um atendimento rápido, não teve. Na verdade, as pessoas não foram despachadas para esse hospital, que ele não tinha como receber. Começou, o primeiro caso foi dia 13 de março, uma mulher que veio da Europa e, enfim, já quando ela entrou no hospital, ela já testou para a Covid. Antes já enviou os filhos para a escola, inclusive, então, assim, ali já tinha um foco. E no dia 24 de março, houve a primeira morte de um homem que veio de Parintins, mas antes ele esteve em Manaus numa reunião, então ele teve contato com várias pessoas. Enfim, o aeroporto não foi fechado, isso eu acho que foi uma medida também muito errada, né? Houve uma triagem, o governo criou um aplicativo, nós não sabemos se as pessoas que foram triadas, se elas do grupo delas, quem teve e quem não teve a doença, né? Então, assim, uma série de erros em relação à cobertura epidemiológica do estado inteiro. Nós estamos numa região em que há 62 municípios junto com a capital, né? Os municípios, né, principalmente os 10 onde a incidência é maior, eles não têm hospitais equipados com UTIs.
UTIs que possam salvar vidas, né? E agora que eles estão se estruturando. Então, o que acontece? O Estão se estruturando paciente... mesmo? Você acha que existe Oi? alguma melhor... Mas você acha que eles estão se estruturando agora? Há uma Sim, relativa isso melhora? começou a se estruturar depois do choque que eu acho que foi o maior, né? Que foi a demissão do secretário Sim. de saúde, o Rodrigo Tobias. Ele foi demitido ali no ápice antes da demissão do Mandetta. Houve também ali um racha em relação à política do Amazonas entre governo e prefeitura. Então, a prefeitura começou com um discurso que também a prefeitura, no início, não decretou a quarentena. Na verdade, o que aconteceu em Manaus? Os governos, prefeitura e governo, eles decretaram a calamidade, mas eles não fizeram, como São Paulo e Rio de Janeiro, fizeram uma quarentena determinada por decreto, né? 15 dias todos vão ficar em casa. Não houve isso em Não Manaus. ouvi isso em Manaus. Agora que os governos estão, né, divulgando bastante as campanhas de ficar em casa, o isolamento social, mas no primeiro momento o próprio governador declarou que não poderia tomar uma atitude assim, porque existiam muitos trabalhadores informais em Manaus, nos estados, e que esses trabalhadores precisavam, enfim, vender suas coisas, ter recursos para se alimentar. Quer dizer, é melhor o trabalhador morrer na rua do que ficar dentro de casa e o governo dar assistência para essa população. Essa população precisa de assistência, porque ela tem que ter comida dentro de casa. Não adianta a gente estar no nosso conforto dentro de casa, sabendo que tem milhares de pessoas na rua, como ambulantes, como trabalhadores autônomos, enfim, diaristas, sem eles terem recurso nenhum. Né? Você vê que o próprio governo federal demorou muito a pensar e a também agir, a ter uma decisão da emergência para as pessoas de classe média baixa, para as pessoas que não têm recurso nenhum, onde elas precisam comprar comida para ficar dentro de casa, porque é um luxo ficar dentro de casa hoje, com comida na geladeira, com comida na despensa. Muitas pessoas, muitos relatos que chegam para a gente é de pessoas que estão na necessidade de alimentação. Isso é muito grave, porque a pessoa começa a ficar doente também na cabeça, ela começa a pensar tanto Claro. como é que ela vai alimentar seus filhos, que ela não tem condição de pensar. E aí Então, ela assim, sai de casa, né? tem esse foco social que ele é muito grave, que eu acho que na Amazônia isso é muito forte. Eu sei que no Brasil, o Nordeste está passando por isso, muitas regiões do Pará também estão passando por isso, mas aqui não houve uma ação relacionada a isso no primeiro momento, entendeu? Houve ação, sim, para as empresas, microempresas, houve investimentos para essa área, financiamentos, mas ali, agora que o governo do Estado está lançando um projeto para entregar R$ 200 para cada família necessitada, que eu acho isso muito pouco. Não é possível que não possa dar mais um pouco para essas famílias, entendeu? Esse é o quadro inicial da nossa região e, principalmente, o que eu digo, só houve agora, os dados agora estão mais transparentes porque o Ministério Público Federal e Estadual, os dois lançaram uma ação judicial e exigiram que o governo abrisse um portal na internet e colocasse todos os dados, informações do que está acontecendo, para a gente entender, ter um mapa realmente de quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão no hospital. Até ontem eram mais de 2.000 pessoas, né, infectadas por essa doença e 207 mortos. Isso foi o dado divulgado ontem, às 14 horas. Né? Então, todo dia é lançado esse número. A gente já vinha acompanhando isso, porque tanto o secretário de Saúde como a presidente da Fundação de Vigilância Sanitária fazem coletivo online, eles divulgam esses dados, mas eles não estavam presentes de uma forma em que a gente pudesse ver todos os dados, né, livres. Na verdade, só a partir de uma ação da justiça que esses dados foram para a internet. Então, o maior obstáculo dessa pandemia, acho que em todo o Brasil e em vários países do mundo, é a transparência, né? É realmente a clareza do que está acontecendo internamente nos hospitais. Aí a gente vê gente na porta do hospital, famílias desesperadas, pessoas morrendo dentro de casa, principalmente aquelas pessoas que têm outras doenças, elas não querem ir para o hospital, porque elas sabem muito bem que vão chegar no hospital, vão pegar a doença, porque está acontecendo isso, já aconteceu várias vezes, inclusive com os indígenas. Né? Tivemos 2 casos aqui em Manaus de indígenas que saíram da região do Alto Solimões, que fica mais de 1.000 quilômetros de Manaus, eles vieram tratar outras doenças e ficaram sendo levados para um hospital, uma romaria de hospital, pegaram Covid e morreram. Bom, Kátia, é uma situação muito dramática mesmo. Eu também tenho interesse em entender, acho que é uma questão super importante, que a gente entenda um pouco o foco nos indígenas mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso,
de que forma eles estão se organizando e se existe algum plano específico que você está enxergando de a prevenção, que isso se espalhe aí sim nos territórios, né? Que acho que ia ser a coisa mais séria que poderia acontecer. E se vem do Estado ou se vem de organizações, de auto-organização? Então, primeiro os indígenas resolveram se organizar por conta própria, né? O Xingu, por exemplo, fez uma cartilha muito interessante com o apoio do Dr. Douglas, que é um especialista em saúde indígena que mora em São Paulo, da Unifesp, né, inclusive. Ele tem mais de 40 anos de trabalho com povos indígenas. Nós entrevistamos eles nos primeiros momentos, ele foi muito importante para a gente entender o que estava acontecendo. Então, aqui na região da Amazônia, especificamente a Amazônia Ocidental, todos estão dentro das suas comunidades, sem sair. O primeiro caso suspeito que aconteceu aqui foi na região de Atalá do Norte, onde tem a terra indígena Vale do Javari, que há centenas de povos de recente contato e no isolamento, que não querem ter nenhum tipo de contato com a sociedade nacional. Então, veja o risco que é isso. O primeiro caso foi a prefeitura que soltou a informação. Eles disseram que o indígena estava em isolamento, mas não estava. O indígena morava numa casa, né, com mais de 14 pessoas. Ele apresentou febre, ele apresentou tosse. A prefeitura disse que ele tinha feito o teste, mas ele não fez o teste. Então, assim, uma série de desinformação que faz a gente, jornalista, também a errar, porque eles passam os dados errados. A gente aqui, aliás, quando detectou que eles estavam mentindo, literalmente, né? Porque dizer que mandou um teste no laboratório, e o laboratório disse que não recebeu teste nenhum, isso é uma mentira. A gente fez essa prefeitura soltar uma nota reconhecendo que errou, né? E aí a gente também teve que fazer a correção no nosso material, inclusive publicamos bem grande lá qual foi o erro da prefeitura. Então, assim, no primeiro momento, nem as prefeituras estavam orientadas no que teria que fazer de fato, porque o isolamento não é deixar a pessoa numa casa trancada com 14 pessoas. A casa de um indígena é diferente da nossa casa, eles não têm quartos, eles têm um compartimento e todo mundo dorme de rede, um do lado do outro. Ou, às vezes, nem assim, às vezes dormem 2 ou 3 numa mesma rede, porque tem um bebê, tem um filho menor que dorme com a mãe está amamentando, então essa mãe não vai colocar o filho num compartimento separado, vai dormir com ela. Então, é uma especificidade muito ali que a gente precisa entender, né, como é a população indígena. Então, esse caso ele foi descartado, né, mas logo a seguida, na região de Santo Antônio do Sá, um médico que trabalha com a saúde indígena voltou de uma viagem, passou por Manaus. Eu acho que ele não estava orientado sobre a situação da Covid ainda. Ele foi trabalhar, isso no dia 18 de março. Ele teve contato com agentes de saúde, com enfermeiros, com outros médicos, e foi para uma aldeia indígena, que é Lago Grande, isso é mais de 1.000 quilômetros de Manaus. E ele, enfim, contaminou um agente de saúde indígena, uma menina de 20 anos, que foi o primeiro caso de Covid aqui na região do Amazonas, né? Hoje ela já está curada, mas ela já passou para a filha, para a mãe e para um vizinho. Então, 3 casos só na região onde ela mora. E uma outra aldeia também, a aldeia dela e a aldeia de um outro indígena, as duas ficaram em isolamento, já também não houve nenhuma informação de confirmação, foi descartado os casos deles, mas aí imagina essa explosão de casos numa aldeia indígena com 5.000 pessoas, como a gente tem aqui Belém de Solimões, que já é mais distante, fica na fronteira de Tabatinga com o Peru e a Colômbia, no oeste do Amazonas. Lá, a região de Belém de Solimões, o indígena saiu da aldeia para fazer um tratamento em Manaus e ele pegou no hospital, né, que foi um indígena de mais de 70 anos, um ancião, muito conhecido, uma liderança muito importante de lá, e faleceu, infelizmente, do coronavírus. Que situação, Kátia, que difícil. E aí eu vou te contar o mais difícil, que foi a morte do indígena Yanomami, que para a gente aqui foi talvez a matéria mais difícil da gente escrever, pelo fato de ser muito jovem e também representar uma comunidade que tem tantos problemas há muitos anos, que é a invasão de garimpeiros na terra indígena Yanomami, que é uma terra que fica entre 2 estados, Roraima e o estado do Amazonas.
O indígena ele apresentou sintomas por volta do dia 11 de março, ele começou a sentir sintomas de resfriado, enfim. Ele era um estudante que morava numa comunidade de indígena Macuxi, porque ele foi estudar. Isso para um indígena Yanomami é muito importante, sair de uma comunidade e estudar numa outra comunidade que não é a sua. Isso a gente só vê que esse jovem ele tinha um plano para a vida dele, né? Enfim, nessa região há muitos garimpos, tem muito trânsito de garimpos, e ele pegou essa doença. Então, ele ficou indo e voltando de hospital, teve três ou quatro altas. O Ministério da Saúde ele divulgou toda a linha do tempo do atendimento desse caso, a gente publicou, inclusive, isso. E na última alta que ele teve, ele voltou para a aldeia dele, na terra indígena Yanomami. Lá passou mal, foi atendido na unidade básica de saúde de lá, que eles chamam Polo, né? Uraricuera. Não tinha o teste para fazer, não havia chegado os testes ainda. E, enfim, ele voltou para a cidade e foi internado no Hospital Geral de Roraima. E lá ele foi testado para Covid. Primeiro deu negativo, na contraprova deu positivo. E aí houve um problema que ninguém estava ainda pensando, ninguém tinha ainda, dentro da saúde, tinham percebido essa situação que é a forma como cada cultura trata a questão do funeral. Ele foi enterrado no cemitério de Boa Vista e a família, quando soube disso, né, se revoltou, ficou desesperada, porque os Yanomamis não enterram pessoas, eles cremam, né, as pessoas, eles têm todo o ritual, e isso a gente ouviu do próprio Dário Yanomami, que é o filho do Davi Copenaua, uma das grandes lideranças da Amazônia e do mundo hoje, e esse é um assunto que está sendo ainda discutido. Eles ainda estão tentando entender o que vão fazer, porque essa doença é altamente contagiosa, né? Não se pode ir lá buscar um caixão e levar para uma aldeia indígena sem um cuidado, né? Claro. Mas a gente já sabe que em alguns países, até aqui no Brasil, já houve translados de corpos. Eu ainda não tenho certeza em que região aconteceu isso, se isso está acontecendo. Qual é o tipo de cuidado que tem que ter, se é possível acontecer isso, né? Então, é uma discussão que está em andamento, mas que tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido. O Ministério da Saúde ele adotou normas que exigem que os corpos sejam enterrados imediatamente, né? Lacrados, sem velórios. Isso todo mundo está seguindo essa regra, mas a gente tem que entender que a cultura indígena tenha a sua particularidade em relação a isso, e nós temos também que respeitar. Agora, como vai ser discutido, né? A gente ainda está acompanhando essa situação. É uma saída difícil, né? E você sabe se existem outros casos no território Yanomami? Não, o único caso no território Yanomami foi desse jovem. Já está confirmado que esse caso não foi na aldeia, ele não contraiu na aldeia. Na aldeia dele, tem pessoas que estão no isolamento, estão sendo observados, mas nenhum caso ainda deu positivo em relação aos Yanomamis, até esse momento. Mas nós já temos, pelo menos, casos em 8 etnias diferentes, né? E, efetivamente, tem 3 mortes que o Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde, classifica os indígenas de aldeados e indígenas que moram em contexto urbano, que já é outra discussão também grande. Porque esses índios que moram nas cidades, por exemplo, eles não são atendidos pelo Ministério da Saúde. Eles entram no SUS e vão para os hospitais públicos. Só que nos hospitais públicos, além da demanda estar imensa, eles enfrentam o preconceito, a discriminação. Então, assim, também é outra discussão que está em andamento. Ontem, por exemplo, nós soubemos que a COIAB, que é a maior organização de indígenas da Amazônia, já começou a levantar dados, né? a fazer um mapeamento das mortes desses indígenas. Aqui em Manaus, tiveram aliás, os 2 primeiros casos foi em Alter do Chão, uma indígena Borari que faleceu. Ela não foi notificada pelo Ministério da Saúde, e sim pelo governo do Estado. E o indígena Kimura, que foi o primeiro que morreu aqui em Manaus, ele não foi também, a história dele não entrou nos dados do Ministério da Saúde, porque ele é indígena da cidade. Né? Quer dizer, indígena da cidade, indígena... Bom, eles são indígenas, a gente tem que respeitar essas culturas, a gente não pode fazer essa diferenciação. Isso é uma outra discussão também que está em andamento,
e que o movimento indígena, as organizações estão cobrando, né? Porque assim, a gente avalia que a história indígena não pode ficar no apagamento. Daqui a 100 anos a gente vai, né, as futuras gerações vão ler sobre a pandemia no Brasil, né? E a gente vai ver a mesma coisa como na gripe espanhola, onde estavam os indígenas, onde estavam os negros, né? O que aconteceu com eles durante essa pandemia. Então, nós temos obrigação de dar visibilidade a esses casos. Nós aqui tomamos uma medida de, quando for falar de mortes, quando for ter que relatar isso, a gente pede permissão para a família, para os parentes, para divulgar as fotos, para colocar os nomes, para dizer quem era aquela pessoa, porque isso tem que estar na história, isso tem que dar visibilidade. Claro. Nós não podemos deixar que, nesse momento, as histórias dos indígenas, as histórias dos povos quilombolas não sejam apagadas, de maneira nenhuma. Nós temos que dar visibilidade enquanto jornalistas, e principalmente enquanto jornalistas independentes, que trabalham a questão dos direitos humanos, que estão todo dia aqui trabalhando a cidadania, defendendo essa voz que fica sempre na margem, né? E o jornalismo, Kátia, é algo que eu queria também te escutar um pouco sobre, assim. Eu sei que vocês estão em home office, que vocês se organizaram, mas qual a dificuldade que vocês enfrentam hoje de fazer de ir a campo, ou se vocês estão apurando tudo por telefone, por Skype? Porque se o Ministério da Saúde não está fazendo o reconhecimento disso em tempo real, se não está fazendo o levantamento de dados, é meio papel da imprensa, infelizmente, meio que fazer isso que você disse, né? Sim. A gente tentar saber as histórias, dar o nome, o número certo. Queria saber da cobertura, de que forma vocês estão fazendo esse trabalho. Certo. Bom, a gente está usando todos os meios, né, digitais para ouvir as pessoas, principalmente no WhatsApp, onde a gente recebe fotos, vídeos. Eu acho que é o nosso maior meio de comunicação hoje. A gente também está usando essas plataformas Zoom, estamos usando o Skype. Quem não tem Zoom, vai para o Skype. Entre nós estamos fazendo toda semana uma reunião, né, com toda a equipe, ou com parte da equipe, para saber como todo mundo está, quais são as dificuldades. Na verdade, a maior dificuldade é justamente a informação oficial. Essa é. Porque a gente não, por exemplo, a gente não consegue ouvir o governador do Amazonas, ele não deu entrevista para a gente até hoje, foram várias solicitações. Ele dá entrevista para a Folha de São Paulo, ele dá entrevista para um jornal internacional, para a gente ele não dá entrevista. O prefeito também, a gente procura o prefeito para dar entrevista, ele também não dá entrevista, ele prefere fazer lives e colocar o pensamento da... Virgílio, exatamente. Então, assim, os poderes, eles são os primeiros a se fechar, né? Então, assim, isso é uma grande dificuldade. Os dados também, a gente conseguir informações de prefeituras, do próprio laboratório que faz os exames, a gente não consegue dados livres, a gente precisa pedir assessor de imprensa que não informa direito. As perguntas que a gente envia para os coletivos também, elas, uma ou outra que interessa eles respondem. Então, na verdade, a gente tem uma blindagem, né, de assessores de imprensa, logicamente que são todos orientados pelos seus patrões, infelizmente é assim, que não é só com a gente, na verdade a imprensa inteira reclama disso, principalmente no Amazonas. É muito difícil a comunicação entre jornalistas e as assessorias de comunicação e com os próprios governos. Nós temos um dado, por exemplo, nós estamos, desde o primeiro momento do decreto da calamidade pública no Estado, a gente pergunta qual é o valor total do investimento do governo do Amazonas na pandemia. O governador Wilson Lima até hoje não disse claramente o que foi que ele já gastou, o que ele não gastou. Nós já sabemos que há investigação em relação a desvio de recursos, superfaturamento, mas, então, enfim, o principal problema é a transparência. Hoje, essa palavra, eu acho que ela é a chave do negócio, entendeu? Transparência e desinformação, que são criadas, infelizmente, a desinformação é criada justamente porque não tem informação, não tem transparência. Se não tem transparência, então qualquer como a gente coisa vai vale, trabalhar né? com esses dados? Qualquer coisa né? vale. E, Kátia, aí tem um lado super importante, que com a desinformação e com as cenas que a gente tem visto sendo produzidas aí, imagino que deva criar um tipo de ansiedade muito forte no povo de Manaus. Eu queria meio que você falasse um pouco sobre o clima, o que está acontecendo na cabeça das pessoas, o que você sente, se as pessoas estão se isolando mais, independente das ordens
do Estado. Queria que você falasse um pouco sobre o clima em Manaus. Certo. A gente não tem um dado da prefeitura, a prefeitura até hoje não divulgou, e nós já perguntamos, qual o percentual da população que está no isolamento de fato, né? O que eu vejo aqui, meu termômetro, eu moro aqui na região centro-sul de Manaus, aqui mais ou menos a uns 5 minutos fica o Hospital 28 de Agosto, que é o maior hospital que tem aqui, de atendimento de emergência, onde várias pessoas já morreram, onde os corpos ficam ao lado de pessoas que estão em tratamento, o necrotério está cheio de corpos, então é aqui do meu lado. Aqui do meu lado esquerdo tem o viaduto, né? E esse é o maior termômetro para mim, porque o viaduto é o dia inteiro cheio de carro, né? Então as pessoas continuam indo para a rua. As pessoas Elas continuam na acham rua. que estão dentro, elas acham que estão dentro do carro, no ar-condicionado, estão protegidas, não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, assim, não há realmente uma... Já foi falado, inclusive, o governo já baixou, inclusive, uma decisão de que a polícia militar poderia abordar pessoas na rua, poderia até prender pessoas na rua, mas isso, na verdade, não aconteceu em Manaus. As pessoas continuam na rua. Infelizmente, as pessoas acham que esse vírus não é o que ele é, né? A desinformação muito grande sobre a letalidade do vírus. Isso é muito grave aqui. Elas acham... semana passada, nós ficamos conversando com pessoas que moram na Zona Leste, por exemplo, e a maioria dizia que não acreditava, não estava acreditando que essa doença era verdade, que essa era uma doença inventada, né? Que é outra desinformação grave, né? Proveniente de fake news. As pessoas não acreditam, só acreditam quando tem um parente que está doente e que aí esse parente vai para o hospital e morre, infelizmente. O governador chegou, inclusive, a declarar que se a população não ficasse em casa, eles iam ficar contando mortos, né? Então, assim, a coisa vai por aí. Eu acho o seguinte, na minha opinião, como cidadã, eles têm que agir o mais rápido possível. Eles têm que fazer uma força-tarefa com todos os órgãos, federal, estadual, municipal, equipar os hospitais do interior para que as pessoas não venham para a cidade, porque as pessoas estão vindo do interior para cá para morrer. O tempo todo assim, é morte todo dia, infelizmente. Né? Eles não se estruturarem enquanto um Estado tão grande, de dimensões tão grandes, né? Que aqui a maior estrada que nós temos é o barco. As pessoas têm que viajar pelo rio. O maior meio de transporte aqui é a embarcação. Então, assim, não tem intensidades aqui que não dá para receber um avião de grande porte. Então, faltou estruturação nesse aspecto, né? Principalmente preparar esses hospitais, organizar as equipes nos hospitais do interior para não inchar a cidade. A cidade ficou inchada, infelizmente. Os hospitais estão lotados, porque a população de Manaus é mais de 2 milhões de habitantes. Né? Nós temos aí hoje, só em Manaus, quase 2 mil pessoas confirmadas com Covid. 898 pessoas internadas e quase 300 pessoas em estado grave. Outra cena também que eu vejo que não havia necessidade da prefeitura fazer era abrir valas comuns. São Paulo abriu São Paulo abriu várias covas, né? Nós vimos, impactante aquela imagem, mas cada pessoa lá está destinado, quem vai morrer, uma cova separada. Isso é o mínimo de dignidade que o poder público tem que dar à população, porque quem está sendo enterrado na vala comum é gente que não tem condição de pagar o enterro. São pessoas que esperam auxílio funeral para enterrar seus mortos. Será que essa pessoa não pode ter uma dignidade de ser enterrada numa vala separada? Né? Para que juntar todo mundo numa vala comum? Gente, o cemitério do Tarumã, ele é um cemitério que tem muita terra para ser explorada ainda. Não é possível que o governo não poderia ter feito isso, juntar a prefeitura e entender, poxa, vamos dar dignidade para essas pessoas, por que enterrar todo mundo, né? Naqueles caixões lacrados, cada um do lado do outro. Eles dizem que está separado, mas não está separado. A gente vê isso nas imagens, né? A cena estava assim, clara mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma violência extrema que nós estamos vivendo. E isso, logicamente, mexe com a emoção de todo mundo. Não dá para dormir direito você vendo uma cena daquela, como não deu para dormir no dia que nós vimos corpos e mais corpos empilhados dentro do hospital. O maior hospital aqui que fica aqui do meu lado, sabe? Tem um hospital também, que é o João Lúcio também, várias pessoas morreram, o corpo ficou lá. As câmaras frigoríficas não chegaram a tempo ainda, disseram que iam instalar, as câmaras não instalaram. O Hospital Delfina Aziz, que é o centro do foco da pandemia, ele é um hospital grande, um hospital que pode atender 400 pessoas.
e eles ficaram amarrados ali em 60, 50 leitos, 59, ninguém sabia qual era o nome correto. Ainda dizem que 90% da capacidade é o número que eles divulgam. Não tem mais capacidade. Já chegou no limite, já ultrapassou, sabe? É o momento de agir, é o momento de juntar, fazer força. Se não tem gente competente, coloca gente competente do lado e vamos trabalhar. Vamos cuidar da população. É isso que o governo tem que pensar. Kátia, outra preocupação que a gente tem, escutando relatos, é como a pandemia pode ser uma oportunidade para que os madeireiros, os grileiros, avancem ainda mais no desmatamento, nos garimpos e tal. Queria escutar de vocês se isso pode estar de fato acontecendo, se vocês têm relato, porque a gente viu recentemente a demissão do antigo diretor do IBAMA Sim, por ter feito uma operação. Então, queria que certo. você fizesse uma análise disso, se você já tem informação, se você sente que isso está acontecendo e os riscos. Então, na verdade, a gente pode. O maior exemplo, né, dessa invasão de garimpeiros é a terra indígena Yanomami. Hum. O próprio Davi anunciou recentemente, né, antes de começar a pandemia, pelo menos uns 6 meses atrás, ele já vinha denunciando o aumento da invasão de garimpeiros na terra indígena Yanomami. Já se falava ali em 20 mil garimpeiros, né, em torno 20 de mil. 20 mil garimpeiros. Hoje a gente 20 tem a mil. menor ideia. É um 20 número, mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. muita E a gente. terra indígena Raposa Serra do Sol foi invadida há coisa de 2 meses atrás. Sim. Está tendo uma invasão muito grande e o governo não fez uma operação para retirar essas pessoas. O trânsito continua muito intenso. O caso do indígena Yanomami, que morreu de 15 anos de idade, é o exemplo disso, né? A informação que há é que ele foi contaminado por um garimpeiro e na região que ele mora, que é Alto Alegre, que fica ao norte de Boa Vista, lá tem um fluxo muito grande de pessoas, dessas pessoas que entram e saem da região de Uraricuera. Eles pegam o barco e entram na terra indígena e vão explorar ouro lá dentro, e a gente não tem ideia de quantas pessoas estão lá dentro da terra indígena nesse momento, né? Eles continuam denunciando. A Rutucara, que é a organização presidida pelo Davi Copenauer, já soltou vários informes pedindo ao governo para retirar os garimpeiros. Não há decisão nesse sentido, né? Nós vimos aqui a ministra Damares foi a Roraima, teve um encontro com o governador de lá, enfim, levou a FUNAI, levou a CESAI também, os representantes, mas não houve uma reunião com as lideranças indígenas. Simplesmente eles deixaram os indígenas à margem, né? Quer dizer, era o momento de ter uma discussão, uma reunião que fosse online, enfim, mas já que ela estava lá presente, né? Vai ouvir essa população, vai saber o que está acontecendo de fato, né? Ouve a voz deles, né? Que isso é o mais importante, é fazer essa interlocução. Então, eles não fizeram isso, informaram que vão criar um hospital de campanha aqui em Manaus para os indígenas, ainda não está pronto. Enfim, se não tem diálogo, ele tem que abrir. A gente não está mais numa disputa política. A polarização tem que acabar, gente. Nós estamos num momento de emergência, uma pandemia. Nós, nessa nossa atualidade, nós nunca vimos isso na nossa vida, né? Nós sabemos que houve há 100 anos atrás, há 106 anos atrás, mas nunca passamos por isso. Isso é uma coisa nova que estamos vivendo. Então, os governos eles precisam entender isso. Eles precisam saber que eles precisam salvar as pessoas. Tá? Acabou o tempo da politicagem, agora é agir para salvar as pessoas urgente, porque elas estão morrendo e elas não estão mais morrendo nos hospitais, elas estão morrendo dentro de casa porque estão com medo de ir para o hospital, porque sabem que no hospital a situação é pior. Então, assim, não é possível que a gente tenha que esperar ainda mais uma semana para isso acontecer, né? É ontem, é uma emergência de ontem, de dias atrás. Desde o primeiro dia que a Organização Mundial de Saúde lançou no mundo que nós estamos na pandemia, era para ter sido agido, né, naquele momento. Eu avalio muito que São Paulo e Rio de Janeiro agiram muito bem, agiram emergencialmente, né? E não é o momento de baixar a retaguarda. Não é o momento de tirar ninguém de casa. Infelizmente, eu sei que a economia vai sofrer com isso, mas a gente não pode deixar de salvar as pessoas nesse momento, porque não sabemos ainda qual é o futuro, não sabemos quando vamos sair de casa,
Nós não temos nem ideia. Agora, imagina falar isso para um indígena de recente contato, que vive na sua maloca com 15, 30 pessoas. É preciso preparar essa população para isso, Ah, para E o essa governo, emergência. e o governo é federal que é frontalmente inimigo disso, né? De uma Exatamente. população. Então, assim, a gente precisa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele precisa entender que o país está passando por uma emergência gravíssima e uma emergência sanitária, que a gente não pode apertar a mão de ninguém, a gente não pode abraçar ninguém, a gente, infelizmente, o brasileiro tem esse costume, é cultural do Brasil, abraçar, beijar, mas nós não podemos, é o momento que a gente não pode fazer isso. A gente tem que cuidar um do outro e saber cuidar, né? Então, é de cima para baixo que tem que vir as orientações. Então, a gente se sente, nesse momento, desolada, né? Quando a gente vê manifestações na rua, quando a gente vê as pessoas negando que há uma pandemia, né? Negando a existência de uma doença tão grave como essa. E, Kátia, tem mais alguma coisa que você acha importante que as pessoas saibam e pensem sobre o que está acontecendo especificamente aí na Amazônia? Em relação à imprensa, eu vejo que a imprensa fica muito ali pontuada, né? No que está acontecendo nos hospitais, mas é preciso contar a história anterior, né? Como chegou a esse momento, né? Por que Manaus ficou assim? Manaus não ficou assim porque não tem UTI, porque não tem leitos. Não, não ficou assim só por isso. Ficou assim porque são anos de governos, né? De uma hegemonia política que nós temos aqui no Estado, né, que faz aí, acho que já vai para 60 anos, o mesmo grupo político comandando o Estado do Amazonas, o mesmo governo político ali envolvido em corrupção, com pessoas, secretários de saúde foram presos, ex-governador, governador já foram presos. Então, assim, é preciso a gente pontuar o que foi que aconteceu na essência, né? Eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil e Amazonas, Rio de Janeiro e Amazonas, eles têm uma característica nesse sentido, né? Da endemia da corrupção. É muito forte ali na raiz, no sistema de educação e no sistema de saúde. Aqui ela mostra, a pandemia mostra justamente isso, né? O que foi que aconteceu? Muito desvio de recurso, infelizmente, superfaturamento, né? Benefícios para grupos, benefícios para empresas. Até hoje tem pessoas presas na operação que é chamada de Maus Caminho, que começou justamente investigando ali os recursos para a saúde. Eles conseguiram desviar até recursos da emergência em tempos que nós estamos aqui nas secas e nas enchentes, né? Que o governo baixa decreto de emergência, baixa decreto de calamidade, eles conseguem desviar esse recurso que é da emergência. Então, assim, realmente é uma coisa assustadora e essa forma preciso que o Brasil emergencialmente mude também essa forma de fazer política, que esses governos sejam punidos, que essas pessoas sejam punidas de fato, para não acontecer mais isso. E, infelizmente, a população mais carente é que mais sofre, é que vai continuar sofrendo, porque ela não consegue chegar a um bom atendimento, os médicos já estão saturados, estão cansados, os médicos já estão escolhendo quem vai morrer, quem não vai morrer. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Estado. E você está falando com os médicos? Vocês estão em contato? Vocês estão conversando Nós com... estamos, nós estamos, nós fizemos uma reportagem sobre um agente de endemias que faleceu, ele era indígena, o Eu vi. Aldevan Brazão, o Aldevan Baniwa, ele não tinha uma doença pré-existente. Dias antes dele ficar contaminado, da doença aparecer nele, ele realmente ficar mal, né? Ele denunciou que os médicos, os enfermeiros não estavam recebendo as EPIs, né, que são os equipamentos necessários, e principalmente não estavam sendo testados. Ele mesmo foi no laboratório para ser testado e não conseguiu. Né? Uma pessoa que trabalha com doenças como malária e leishmaniose. Então, assim, esse cara é um cara que tem que ser cuidado. Tem. Enfim, e ele fez vídeos, né, sobre isso. E o irmão dele também está com Covid, né? O Aldevan faleceu, infelizmente, no dia 18 de abril. Ele foi internado. Primeiro foi para um hospital, foi para um pronto-socorro. Não fizeram a testagem nele, ele piorou, começou a ficar cansado, com falta de ar, e
foi para o hospital João Lúcio, lá foi internado, fizeram o exame da tomografia, viram que o pulmão dele estava bem comprometido, aí ele foi transferido na urgência para o hospital de medicina tropical, aonde ele era lotado, onde ele trabalhava. E lá ele veio a falecer. Infelizmente, ele morreu sem termos a informação se o teste foi positivo ou negativo, não saiu. Então ele não Né? está. Ele morreu com suspeita de Covid. Esse caso é emblemático, né? Então ele não está nas E a estatísticas. família Nenhum dele, médico está. a família dele até ontem não tinha sido testada. O irmão estava com os mesmos sintomas, a irmã estava com os mesmos sintomas. Essa é a realidade. Esse é só um caso de milhares de casos que tem iguais a esse, né? Nossa, ele que é um médico não teve o teste nem para confirmar a morte. Puxa, Kátia, que difícil, mas é importante que a gente fale disso, né? As pessoas precisam começar a entender, cair essa ficha aí Isso. logo. Só deixar claro que o Aldevan, ele era agente de saúde de endemias. Nossa Okay? Senhora, nada mais importante do que isso, né? Uma hora como essa. Sim, sim. Kátia, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelo trabalho incrível que você faz há tanto tempo e recomendar que as pessoas sigam você e o site Amazônia Real. É um trabalho fundamental, sempre foi e agora ele tem sido ainda mais para a gente entender o que está Eu só quero acontecendo na Amazônia para além te das dizer fotos, assim né? te dizer que a Amazônia Real ela é composta por uma série de jornalistas, né? Nós temos aqui, nós estamos cobrindo 9 estados, temos ainda repórteres em São Paulo que também dão suporte para a Amazônia Real, e sem eles a gente não estaria conseguindo fazer isso. E a gente está tentando cuidar muito, principalmente das emoções de cada um, porque tem dia que tem um que não consegue dormir, tem um que precisa apoio de psicólogo, tem um que está com familiar doente também. Hoje nós temos já em Belém um fotógrafo que é o Cícero Pedrosa, que está com sintomas da Covid. Apesar de todos nós estarmos em casa, nós ainda temos um fotógrafo na rua, que é o Bruno Kelly, que é o nosso colaborador, ele que vai para cemitérios, para portas de hospitais, ele está tomando todos os cuidados, né? A gente tem um outro colaborador fotógrafo, que é o Rafael Alves também, que também está nos apoiando. Então, todos os nossos repórteres e fotógrafos são remunerados, a gente não trabalha em sistema de voluntariado, a gente está buscando outros financiamentos para poder aumentar os recursos para os jornalistas, que esse é um momento também de cuidado dos jornalistas, para a gente não deixar eles numa situação de insegurança. Eles precisam estar confortáveis dentro de casa, alimentados bem e com suas famílias também alimentadas para poder aguentar isso, porque esse é um trabalho muito duro que mexe muito com o nosso interior, né? Então, assim, não é fácil. Eu não sei se você viu, mas eu ontem enfrentei uma situação muito difícil. Eu vi um homem aqui na minha janela morrer, né? Não Foi uma sabia. coisa assim chocante. Eu tinha acabado de acordar e eu ouvi muitos gritos, né? Eu achava até que era briga de casal, porque nós estamos também enfrentando essa situação. As mulheres estão sofrendo muito com a violência doméstica e o feminicídio. E, para isso, eu trabalho com outros grupos, eu participo de redes de mulheres feministas. Nós estamos trabalhando em apoio e também na parte de solidariedade, de organizar alimentos, cestas básicas para dar para famílias carentes. Então, achei que no primeiro momento fosse violência doméstica. Aí eu abri a janela e vi um homem, mais ou menos daqui da minha casa, uns 200 metros para cá. Aqui eu moro no condomínio de edifícios, né? São 7 torres, aqui tem mais ou menos mais de 120 apartamentos. Tranquilo, não há muito barulho, enfim. Mas as casas aqui do lado é um outro condomínio de casa, lá geralmente tem algum barulho. E eu vi um homem de bermuda branco em cima de um muro, né? E ele parecia um pouco assim, desgovernado, né? E aí eu comecei a observar que os vizinhos estavam na calçada, a maioria, né? Todo mundo de máscara, e gritando pega ladrão. Aí eu olhei para ele, estava lá, mas aqui ele não conseguia me ver, daqui ele não consegue me ver, mas eu vi bem nitidamente. Ele desceu desse muro, ele foi cambaleando para o pátio, né? E ele caiu. Aí mesmo assim, ele levantou e subiu numa grade, e ali ele se machucou. Aí quando ele foi caindo de novo, ele já caiu no meio-fio, ficou lá, se debatendo um pouco. E aí eu liguei para o porteiro do prédio e falei assim, o que está acontecendo com
com o condomínio do lado. Aí ele falou, não, é um morador daqui, do nosso prédio, que saiu com uma faca na mão, desesperado, a gente acha que ele surtou, e ele saiu daqui correndo para a rua, dobrou a esquina, invadiu o condomínio do lado e entrou nessa casa. Nós não conseguimos segurar ele, porque ele estava armado, né? E já chamamos a polícia, já chamamos o SAMU, e aí eu fiquei observando. A polícia chegou, era uma viatura da polícia militar com 2 homens, eles estavam de máscaras e luvas. Eles não pegaram o rapaz e colocaram. Eles já tiveram a informação que não era bandido, que não era ladrão, que era um morador, não pegaram esse rapaz, colocaram na viatura e não levaram para o hospital, que fica a 5 minutos daqui, ou seja, não prestaram socorro. E eu vendo aqui isso da minha janela, eu fiquei chocado com isso. Depois chegou uma pessoa do próprio prédio, do condomínio ao lado, e fez aquela pressão no peito dele, né, para ter uma reanimação. E depois veio uma moça, o policial entregou uma luva para ela, que eu acho que dela deve ser médica ou é da saúde, e ela fez o teste aqui no pescoço dele, mexeu com a cabeça e ele morreu. Duro, Kátia. Então, assim, o que eu pude, o que eu consegui apurar, e que eu acho que ainda é muito cedo para falar, é que ele estava separado da namorada, morava sozinho, e os vizinhos não estavam vendo ele há dias, né? Ele estava isolado dentro do apartamento. É um microempresário e ainda não sabemos ainda qual é o resultado da perícia que foi realizada pelo IML, né? Se ele utilizou, falam que ele utilizou álcool, que ele teria usado drogas, enfim. Mas as pessoas estão dentro de casa no isolamento e eu vejo, pelo menos aqui onde eu moro, muitos vizinhos consumindo muita bebida alcoólica, né? Eu vejo as pessoas chegando com bebida alcoólica dentro dos seus apartamentos, fazendo festa dentro do apartamento. Então, assim, vai chegar um momento que as pessoas, vendo essas imagens que a gente vê todo dia, né? Que elas não vão suportar, né? A gente não tem ideia ainda como está a situação mental de todo mundo, não há uma estatística em relação a isso, mas eu vejo que se não tiver um apoio, se não tiver uma segurança, se não tiver um atendimento psicológico, muitas pessoas vão surtar. Vai ter surto, muito surto. Certamente, Kátia. Kátia, queria te agradecer muito pelo seu tempo, novamente, pelo seu trabalho. Parabéns. E precisando de alguma coisa, sabe que estou sempre com os microfones aqui para ajudar a espalhar as eu te ideias agradeço e as coisas muito. importantes. Também quero dizer para você que eu sei que meu relato é muito forte, mas eu estou bem, eu tenho pessoas que me ajudam muito, que falam comigo todo dia, eu divido as minhas emoções, certo? Essa rede de mulheres que eu sou envolvida, ela é muito importante para mim. Aqui nós temos o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, que são mulheres que elas são muito acolhedoras, né? A gente trabalha muito essa questão do feminismo, e eu acho que isso é muito importante para uma mulher como eu, que sou jornalista e que trabalho com tantos outros jornalistas que precisam dividir essas emoções nesse momento, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é isso que me apega, e o que mais me apega é saber que a gente está fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho honesto, um trabalho que fala a verdade. Ele vai doer, eu sei que ele vai doer, mas a gente precisa dar visibilidade para isso, para não apagar essa história. Eu concordo completamente, Kátia. Obrigado, Kátia. Espero que a gente Obrigada, se fale fica bem. breve com notícias um pouco mais tranquilizadoras. Obrigado, Kátia. Um beijo pra me dá notícias também. Eu dou sim. O que você vai fazer com esse material? Eu vou publicar em vídeo. Tá bom. Vou colocar no ar. Tá bom? Me diz aí pra gente compartilhar, tá? Claro, eu te aviso sim. Beijo. Um beijo, Se Kátia. cuida, querido. E você também, Tchau. por favor.